formulação. Nesta edição, você vai conferir as novidades do programa de entrevistas e debates da TV UERJ Online. O nosso tema de hoje é criminalização da homofobia. E para tratar desse tema, nós convidamos aos nossos estúdios o professor Horácio Silvari. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado a vocês. Horácio é antropólogo e doutor pela UFRJ e coordenador do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. E também professor da UERJ do Instituto de Medicina Social, né? E para introduzir o tema, a nossa equipe preparou uma reportagem que você confere agora. Maxi Maia, 29 anos, espancado no metrô no Rio de Janeiro. Lara Lucas, 19 anos, agredida a socos e pontapés na Bahia. Maria Cecília Leite e Lara Aldi, ambas de 20 anos, repreendidas em um restaurante em São Paulo. Yuri de Palo, 23 anos, atacado em um bar na Asa Sul, em Brasília. Segundo o levantamento não oficial realizado pelo Grupo Gay da Bahia, a homofobia foi a causa de 216 mortes no Brasil até o dia 21 de setembro deste ano. Em 2013, os números chegaram a 312 e em 2012 a 338. Com um gay morto a cada 28 horas, o Brasil é responsável por 40% das mortes por homofobia em todo o mundo. Essa é uma realidade vista em todo o Brasil, gerando a revolta em famílias de vítimas e o desejo de muitos pela criminalização da homofobia. O projeto de lei da Câmara 122 de 2006, conhecido como PLC 122, é um projeto de lei no Brasil apresentado pela então deputada Yara Bernardi, propondo a criminalização dos preconceitos motivados pela orientação sexual e pela identidade de gênero, e foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas até hoje aguarda exame no Senado. E é isso que você confere no Penúltimas de hoje. Luísa Miceli para a TV UERJ Online. Professor, o que caracteriza a homofobia? Bom, acho que para responder essa pergunta a gente tem que começar contextualizando um pouco e explicando o surgimento do termo, né? Porque é um termo que foi de alguma maneira inventado, né? Foi um termo que foi formulado como uma forma de responder a determinado problema social. Então, ele foi o termo buscado, o termo criado para caracterizar de todo um leque de formas de aversão, de disposição contra, de rejeição contra a homossexualidade. Contra a homossexualidade e, portanto, contra os homossexuais. A concepção mais corrente nos estudos sobre esses fenômenos tendem a botam ênfase não tanto nessa dimensão individual que é levantada nessa concepção psiquiátrica, psicológica, dessa rejeição, mas a gente tem se ocupado mais recentemente em investigar como essa ideia de talvez mantendo a categoria ou buscando outras afins, né? Como esses sentimentos de aversão, essas violências e essas atitudes discriminadoras são produzidas socialmente. A gente é um pouco determinista e um pouco reducionista pensá-la estritamente nesses termos individuais, porque a gente sabe que esses sentimentos, essas atitudes, elas são produzidas coletivamente, são ensinadas e aprendidas desde a formação mais inicial da pessoa. E uma coisa interessante, um aspecto bastante relevante dessa forma particular de discriminação e violência, que a diferença de outras como o racismo, como a misoginia, a violência e as violências contra as mulheres que derivam dela, a xenofobia, a rejeição dos estrangeiros, das pessoas que são de outras origens étnicas, a diferença de todas elas, no caso da homossexualidade, infelizmente, esses sentimentos anti-homossexuais, eles têm muita legitimidade social. É comum a pessoa quando ela rejeita uma pessoa por homossexual, quando rejeita um trejeito homossexual de um filho, de um primo, do irmão, pensar que está fazendo o correto, por diferentes motivos, né? Ou não questionar isso. Faz parte da virilidade da pessoa rejeitar a homossexualidade. Então, isso dá conta de como esse problema não é um problema individual, é um problema, como eu estava dizendo, social, produzido coletivamente. Então, tem essas duas fases de como emerge a categoria homossexual, homofobia, como ela, a dimensão mais individualizada, psicológica dela, e a dimensão social,
na qual eu gostaria que a gente botasse, que a gente pensasse mais em ela para pensar a questão do programa, que é a criminalização da homofobia, e as políticas, como a gente pode pensar a homofobia também como uma questão política, como ela tem se tornado foco de debates e de disputas sobre como é regulada a moral sexual na nossa sociedade. A outra pergunta é, por que a homofobia ainda não foi criminalizada no Brasil? De novo, para responder essa pergunta, eu acho que primeiro é importante, eu faria dividiria a minha resposta em duas partes. Primeiro, desmontar o suposto de que a criminalização da homofobia seria a única resposta a esse problema social. Porque esse problema que a gente está caracterizando como um problema coletivo, um problema social, e uma questão política a ser dirimida, ele tem diferentes aspectos. Se concordamos em que ele tem uma gênese social e não apenas individual, aí punir o indivíduo responde e não responde ao mesmo tempo ao problema. Né? Tem toda uma vertente importante do pensamento criminológico e do pensamento jurídico sobre como enfrentar esses problemas sociais, que chama a atenção ao problema que significa individualizar o problema da criminalidade, individualizar o problema da discriminação e da violência. Né? A sociedade pretende resolver esse problema punindo quem produziu essa agressão, enquanto todo o contexto que está gerando essa agressão, e o que estava relatando agora acerca de como a homofobia é ensinada, é aprendida e é até vista positivamente como um aspecto integral da masculinidade, da masculinidade hegemônica, como dizem alguns autores, né, da virilidade. Então, desse modo resolve e não resolve. Então, eu gostaria que quando a gente fala em por que não está criminalizada a homofobia, digamos, por que não há suficientes políticas públicas e por que não há uma mudança, uma reforma jurídica integral que aborde esse tema. Tem uma pesquisa muito interessante realizada recentemente pelo professor Gustavo Venturi, da USP, sociólogo da USP, junto com a Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, que explorou atitudes sociais numa mostra representativa de alcance nacional, né? Atitudes a respeito da homofobia. Tem outra pesquisa deles que trabalha também com atitudes sobre violência contra a mulher. Nessa pesquisa sobre homofobia na sociedade brasileira, fica muito claro e muito evidente que quanto menos acesso à educação você teve, quanto menor o grau de escolaridade, maior o nível de homofobia. Então, isso já dá conta de quem seria o punido, que sujeito seria o punido por uma política estritamente criminalizadora. Obviamente, para o legislador que propõe essa mudança jurídica e para o ativismo que está promovendo, não é essa a intenção. Não estou acusando os promotores dessa lei de ter essa perspectiva autoritária ou aristocrática, mas chamando a atenção às nuances desse problema. E não sou contra uma abordagem qualificadamente punitiva da violência homofóbica, mas aí tem que ver quais são as formas dessa implementação, tem que ver em que contextos opera o motivo da orientação sexual como agravante de crimes violentos, e principalmente tem uma dimensão fundamental dessa proposta de mudança jurídica que tem a ver com a punição da injúria homofóbica, né? Do insulto e da incitação ao ódio, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Mas, ainda com relação a isso, então,
feito toda essa digressão em torno ao que significaria uma perspectiva punitiva, o que significa criminalizar num contexto mais amplo, que deve chamar a nossa atenção nessa discussão. Voltando à pergunta de vocês, por que a homofobia ainda não foi criminalizada, sendo que há propostas, estão circulando propostas há um tempo, né? O projeto de lei de criminalização da homofobia, o PL 122 e seus adendas, e atualmente a proposta que tem de um estatuto da diversidade sexual, etc., que todos se envolvem em diferentes configurações do texto jurídico, propostas de criminalização da homofobia. Elas não conseguem encampar, até agora não têm conseguido o suficiente apoio no Congresso para seguir em frente, e a resposta para isso tem a ver com o contexto atual no Legislativo Federal, da presença intensa, da pressão intensa das bancadas conservadoras, religiosas, tanto evangélicas quanto católicas, que mesmo em outros temas elas antigamente não estarem juntas, nesses temas que têm a ver com moral sexual, que homossexualidade, legalização de aborto, quer dizer, direitos LGBT, legalização de aborto, etc., tem uma aliança muito forte, aliás, com outros atores conservadores, como a bancada ruralista. A pressão, aquela aliança forte está exercendo uma pressão muito intensa contra a agenda agendas progressistas de direitos humanos. Infelizmente, como estava falando antes, a homofobia em si tem certa legitimidade social e tem se tornado o trunfo, né, dos discursos populistas desses políticos reacionários conservadores. Infelizmente, também, perante a força dessa frente, dessa bancada, o governo tem feito alianças, o governo federal tem feito alianças com esses atores que têm feito com que várias agendas não encontrem dificuldades para adquirir vigência. Um caso simbólico disso, um caso muito gritante dessa situação foi a sistemático veto presidencial de políticas públicas em temas de diversidade sexual que tinham sido promovidos pelo próprio governo, né? O programa Escola Sem Homofobia, campanhas de conscientização sobre prevenção da AIDS com prostitutas e com jovens durante o carnaval, sistematicamente, mesmo o governo federal tendo investido dinheiro para gerar essas campanhas, na hora de elas saírem à luz, na hora de elas serem implementadas, por pressão desses atores, elas são vetadas e ficam na gaveta. Agora você confere, fala aí, o novo quadro do Penúltimas, onde as pessoas dão as suas opiniões sobre o tema do programa. Eu sou a favor da criminalização da homofobia, porque eu acho que todos nós temos os mesmos direitos e a falta de respeito deveria ser penalizada independente da opção sexual. Então, basicamente eu queria declarar que eu sou a favor da criminalização da homofobia, assim como qualquer ato que seja hostil, que seja discriminatório, eu acho que a gente tem que repudiar e, enfim, não talvez o discurso, claro que a gente tem que reprimir o discurso de ódio, e eu acho que todo discurso de ódio, seja ele por causa da opção sexual da pessoa, por causa da cor, enfim, de qualquer questão ideológica, eu acho que a gente tem que reprimir. Por isso, eu acho que qualquer ato hostil deve ser criminalizado. Aí o tratamento penal talvez tenha que ser mais rigoroso na nossa legislação. Bom, teoricamente, não teria que existir uma lei específica para isso, porque a Constituição já garante a igualdade entre todos os seres humanos. E sem diferenciação de credo, cor e qualquer tipo dessas coisas.
Mas a lei ela não está sendo suficiente para garantir os direitos das pessoas. Então, se a pessoa não tem o seu direito de respeito, principalmente, que ele não está sendo garantido, então alguma coisa tem que ser feita. Então, a criminalização da homofobia tem que acontecer sim, para que as pessoas tenham os seus direitos garantidos, e já que a lei que existe não garante. Não é um direito individual, não é uma regalia. Na verdade, é uma forma de reafirmar o que a Constituição já garante, que é o direito igual para todos. O outro novo quadro do Penúltimas é o Aspas, que traz opiniões de personalidades acerca do tema do programa. No programa de hoje, temos Jair Bolsonaro discorrendo sobre a criminalização da homofobia. Olha só, eu entendo o seguinte, não interessa a opção sexual, a cor da pessoa, a sua crença, todos nós somos iguais perante a lei. Se eu apanhar na rua você ou um homossexual, a pena para o agressor tem que ser a mesma. Tentativa de homicídio, seja lá o que for, tem lei para isso. Por que criar uma classe especial agora dentro do Brasil? Você pode ver, o projeto de lei número 122 que está aqui no Senado agora, que passou numa armação na Câmara, numa quinta-feira à noite. Que projeto é esse, deputado? O projeto de lei 122 que criminaliza a homofobia. Então, na Câmara, com meia dúzia de deputados presentes, a deputada Yara Bernardi entrou junto com um outro parlamentar com um regime de urgência urgentíssima. Quem estava conduzindo o trabalho aprovou a urgência e o projeto, e veio para a Câmara. Um projeto tão polêmico como esse veio aqui para o Senado e ninguém discutiu na Câmara. E esse projeto, por exemplo, entre outras coisas, cuidado se passar esse projeto, todo mundo tem empregado em casa, inclusive empregada doméstica. Toma cuidado. Por exemplo, olha só, se nós dois casados, temos um casal de filhos de 6, 7 anos, estamos num restaurante no domingo, almoçando. Chegam dois homens, né, um careca, um bigodudo, e começam a trocar carícias. Se nós mudarmos de mesa, para que nossos filhos não vejam aquela cena, nós dois começamos com 3 anos de cadeia. Isso é justo? Se você mandar embora a tua secretária particular, que faz os teus... A empregada doméstica é o nome mais comum aí. Se ela, por exemplo, chegar na delegacia e falar, ela me mandou embora, só por causa da minha opção sexual, com testemunho é a coisa mais fácil que tem. Você, dona de casa, começa com 3 anos de cadeia também. Independente se você mandou embora por causa da opção sexual, o povo está trabalhando mal. Então é um projeto que cria uma classe à parte, que inclusive acaba dando estabilidade no emprego para homossexuais. O clipe chama a atenção, claro, para como a defesa da moral religiosa perante a ameaça de caos que a agenda dos direitos humanos trazeria à sociedade é construída através de uma campanha populista de desinformação, né? Porque os fatos que ele coloca são errados, né? Você não necessariamente, e menos ainda nos casos que ele apresenta, né, de você levar 3 anos de cadeia por mudar de mesa no restaurante, né? É o caso da proposta do PL 122 e versões mais recentes. Mas sim, vamos responder ao aspecto mais sério colocado indiretamente de alguma maneira pelo Bolsonaro no vídeo. E tem esses dois argumentos da defesa dos religiosos conservadores contra a criminalização da homofobia. Um deles é o argumento da liberdade de expressão, né? E aí, liberdade de expressão ligado, neste caso, à liberdade religiosa, a convicções anti-homossexuais ou de moral sexual que tem a ver com as convicções religiosas desses atores. E aí eu acho importantíssimo fazer uma distinção, que aqui o Bolsonaro de alguma maneira aborda nas suas colocações, que de um lado, o seu direito a expressar suas convicções, expressar inclusive publicamente suas convicções, seus gostos, seus desgostos, suas preferências, e outra que essa sim é a que
propõe-se ser abordada por uma legislação de criminalização de expressões homofóbicas, que tem a ver com quando essas expressões são formuladas de um modo que elas ocasionam dano, né? Elas são formuladas como agressões. Então uma coisa é dizer eu tenho fortes convicções contra a homossexualidade, eu acho que a homossexualidade é um vício, é um pecado, e eu gostaria de educar meus filhos para transmitir essas convicções. E outra coisa é pregar o ódio contra os homossexuais. Outra coisa é insultar os homossexuais e promover a violência contra homossexuais, como é o caso da defesa que determinadas denominações, eu não diria denominações religiosas, determinadas lideranças religiosas fazem, por exemplo, de práticas de conversão, de suposta cura da homossexualidade. Nesse caso, sim, eles comprovadamente estão ocasionando um dano. E nesses termos não se trata nem da liberdade religiosa, nem da liberdade de expressão desses atores, mas da necessidade da sociedade de defender os sujeitos dessas práticas danosas contra a população. E quais são as consequências da criminalização e da não criminalização da homofobia? Tem, de novo, mais de um nível para responder essa pergunta. De um lado, vamos abordar a questão da homofobia em si, mas que se criminalizar ou não primeiro, né? De um lado, tem as consequências de continuar legitimando discursos homofóbicos, né? Então, essa seria a consequência da homofobia, que a gente também não sei se abordou tão claramente, né? De um outro lado, tem os efeitos dessa resistência conservadora a políticas progressistas no campo da moral sexual. Hoje em dia, infelizmente, a violência contra pessoas motivada pela sua orientação sexual é muito expressiva na nossa sociedade. Semanalmente tem notícias de homens e mulheres e pessoas trans, pessoas travestis e transexuais que foram espancadas e até mortas em situações que documentadamente em crimes que documentadamente foram motivados pela orientação sexual delas e deles. Então, essa forte resistência e essa campanha desinformativa a respeito do que significaria colocar um agravante que reconheça esse componente de ódio nesses crimes, o efeito que ele tem é de dizer é legal bater, é legal matar homossexual, é legal bater numa travesti. Então, são sérias as implicações dessa inação de todo um espectro de legisladores, né, de deputados e senadores, e do governo em não apoiar mais positivamente e consistentemente essas iniciativas. Por conta dessa pressão que essas aparentemente fortes, que são, na verdade são minoritárias, essa aliança, essa frente conservadora, numericamente é minoritária, porém a dinâmica do Congresso, a dinâmica das alianças estabelecidas para governar, fazem com que, particularmente nesses temas que são de um outro lado minoritários, no sentido que partem de movimentos que vêm crescendo, porém representam uma faixa minoritária da população, né, fazem com que facilmente demais políticos que poderiam e deveriam ser solidários a essa causa se omitam.
Então, o não avanço dessa reforma jurídica e o não avanço maior de políticas públicas de direitos humanos está dando conta dessa omissão que eu acho que tem que ser abordada mais seriamente. Eu sou a favor da criminalização da homofobia, porque os homossexuais têm direitos iguais a qualquer pessoa, né? Porque eles são seres humanos como todos os outros. Eu acho que é extremamente fundamental esse processo que se tem agora de se pensar na criminalização da homofobia. Na verdade, eu acho que isso é extremamente necessário. A gente vê casos absurdos acontecendo no país, de pessoas sendo mortas por causa da sua opção sexual. E eu acho que o Brasil passa por um momento muito importante, porque a gente vê cada vez mais a formação de uma contracorrente, a formação de uma onda conservadora, posso dizer até de uma onda fascista, que vem justamente impedir esses processos de criminalização da homofobia, todos esses avanços que o Brasil tem obrigação de fazer. A gente tem que andar junto com essa perspectiva da diversidade, da escolha individual. Eu tenho direito a escolher sobre o meu corpo, sobre a minha opção sexual, e eu tenho que ser respeitada por isso. E isso é o pleno exercício da cidadania. A minha opinião sobre a criminalização, eu na verdade não tenho uma opinião concreta, nem contra nem a favor, porque eu acho que criminalizar é uma coisa muito forte, que a partir do momento que você está criminalizando e botando uma pessoa na cadeia, ela vai estar envolvida com outros presos que pode acabar piorando o quadro, ao invés de melhorando. Ele pode estar acabando fazendo uma quadrilha, encontrando pessoas que pensam do mesmo jeito, ou até pior, e acabar piorando as coisas. Se houvesse uma cadeia própria para esse tipo de crime menores, aí tudo bem, eu ia ser a favor, mas como não, eu fico contra. Eu acho que a criminalização da homofobia tem que ocorrer sim, porque só dessa maneira as pessoas que praticam esses atos preconceituosos vão ser inibidas, né? Porque quando essas leis geralmente entram em vigor, os índices diminuem. No segundo vídeo do Aspas, temos a opinião do candidato à presidência nas eleições passadas, Levi Fidelis, em resposta ao candidato Luciana Genro durante um debate. Eu que sou um pai de família, um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão achacando a gente no dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família, um avô, ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto, e vão acabar com essa historinha. Eu vi agora o Santo Padre, o Papa, expurgar, fez muito bem, do Vaticano um pedófilo. Está certo. Nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, eu lamento muito que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva. Luciana, você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los, não ter medo de dizer que sou o pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente, bem longe mesmo, porque aqui não dá. Bom, dois comentários. O primeiro, a importância e a coragem da candidata Luciana Genro em levantar essa questão e defender essa agenda que está entre, ela não deixa de estar entre, eu não diria que um candidato liberal ou uma candidata de esquerda, ou a outra candidata de esquerda que acabou sendo reelegida,
não esteja entre as convicções deles defender essa agenda e concordar com essa agenda de expansão de direitos para diferentes categorias sociais, para dos direitos de minorias. Mas aí pelos motivos que a gente estava discutindo, infelizmente foi só uma candidata com limitada expressão na votação que teve coragem de levar à frente essa discussão. Enquanto ao discurso do Levi Fidelix, o comentário aí também, além de todo esse circo populista desse apelo à família, aos cidadãos do bem, os machos do bem, e tal, acho que o argumento fundamental para discutir é essa ideia, essa oposição entre maiorias e minorias, né? A gente sabe sobradamente pelos exemplos principalmente da história do século XX, né? O nazismo é um exemplo, o fascismo italiano. Essas causas de defesa dos direitos das minorias são as causas dos direitos humanos são avanços na proteção jurídica dos indivíduos, cidadãos como indivíduos, que não podem, formalmente no fundamento da nossa democracia, não podem estar sujeitos à vontade da maioria da população. Nesse sentido, uma maioria não pode impor restrições ao acesso à cidadania de uma minoria, porque os extremos dessa ideia são evidentes, né? O extermínio do nazismo, né? Tem uma maioria, por determinados motivos e manipulada de determinado modo, pode decidir e pode ter um consenso acerca da necessidade de eliminação, inclusive, de uma minoria. Aqui não estamos falando da eliminação, mas a linguagem do Levi Fidelix é bastante eloquente nesse sentido. A mensagem dos Bolsonaros da vida também é bastante eloquente nesse sentido. Trata-se dessas pessoas ficarem no seu lugar discreto de não expressão, de coibição, de censura. Então, nenhuma maioria pode produzir esse tipo de violência contra nenhuma minoria ou nenhum indivíduo. Professor, a última pergunta do nosso programa é: que condições sociais levaram à criminalização da homofobia em outros países e como o Brasil poderia se espelhar nesses processos? A referência principal para a ideia de criminalização da homofobia não é estrangeira, mas é brasileira. No Brasil, o racismo é criminalizado. Tem a Lei Afonso Arinos de 51, que foi aperfeiçoada em 89 pela Lei CAO 771689, que fala de igualdade racial e do crime de intolerância religiosa também. Então, já existe no Brasil uma tradição jurídica e eu acho que, para mim, essa tradição jurídica é um marco fundamental da ideia de criminalizar a homofobia no Brasil, e de um aspecto principal de como está sendo pensada a criminalização da homofobia no Brasil, que é criminalizar o insulto, né? Criminalizar o insulto e criminalizar o racismo como fundamento de um ato violento, né? Como agravante de uma violência que é principalmente ou secundariamente, e aí tem gradações em como é aplicada a pena, né? Que é motivada por um preconceito, que é motivada e onde a violência está tematizando, a violência está operando como esse operar como pode operar como motivo, mas também tem crimes como o caso de
o plus da violência, essa violência, esse requinte violento, né, em determinados crimes, onde não só se trata de eliminar essa pessoa, ou se, pensando num contexto de fobia, né, se defender dessa ameaça, mas de onde essa violência extra que é produzida nesse crime está destinada, é uma mensagem para a sociedade dizendo essa pessoa, por ser homossexual, merece ser morto, né? Então, e o que se criminaliza é isso, o que está aonde está apostando essa ideia de criminalização desse tipo de violência é a chamar a atenção e especificar, codificar juridicamente essa ideia essa mensagem de ódio dessa violência. Daí você perguntou por um contexto mais internacional, por outros países, essa ideia que surge primeiro na jurisprudência, que fica estabelecido na jurisprudência e na lei em alguns Estados Unidos, essa ideia de crime de ódio, né, onde que pode ser a motivação do crime em si, né, o agravante de outro crime, mas essa ideia de quando na motivação do ator, na motivação do agressor, esse crime não é só contra esse indivíduo com essas características, com esse indivíduo de pele escura, esse indivíduo, em alguns casos aqui no Brasil, esse indivíduo morador de rua, esse indivíduo nordestino, esse indivíduo homossexual, esse indivíduo travesti. A violência não é só contra esse indivíduo, mas contra essa categoria social. A mensagem é de eliminação dessa categoria social. Essas pessoas não merecem estar vivas. Então, é a especificação dessa ideia que está no alvo da criminalização da homofobia. Não de alguma maneira, uma forma jurídica de enfrentar essa produção desse ódio. Agradecemos a sua presença, professor. Só eu que agradeço a possibilidade de participar no programa. E fica por aqui o primeiro penúltimo da temporada. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, de acompanhar a nossa página no Facebook e até a próxima conexão.